Hello. In the traditional motion picture story, the villains are usually defeated. The ending is a happy one. I can make no such promise for the picture you're about to watch. The story isn't over. You and the audience are part of the conflict. Eu conto com a presença do Dr. Guilherme Schelp. Ele é procurador da República, um cara que tem rodado o Brasil, um cara que tem trabalhado e trabalhado muito por aí para defender principalmente as nossas crianças, né? E é uma briga realmente de uma pessoa determinada, é o que a gente tem visto. Numa sociedade que está tão distraída, com tanto lazer, né? Com tanta distração virtual, com tantas possibilidades de se realizar, né? Ou pelo menos promessas de realização, o senhor vem nos fala de uma luta e de uma briga necessária para proteger crianças e para proteger família. Elas estão realmente em risco, doutor? O risco é tremendo e não é de agora, é de algum tempo, há muitos anos. As escolas e creches têm sido um local de uma revolução silenciosa. O governo federal brasileiro, também os estaduais e alguns municípios, escolheram as escolas como um local de propagação. A família está sendo desrespeitada porque os pais não estão sabendo o que está sendo ministrado nas escolas e a lei e a Constituição garante à família a primazia na formação moral dos filhos. Isso é um direito constitucional da família, que a escola desrespeita, as políticas públicas abusivamente desrespeitam. Então é preciso entender, a criança e família não tem como separar, porque a lei determina que os pais têm o direito e o dever da criação e educação dos filhos. Bom, isso está vindo de um procurador da República, né? Alguém que está lá estudando, que está debruçado sobre todos esses casos. Isso nos assusta, porque vindo de uma outra pessoa, vindo de um leigo, a impressão que passa é de uma teoria da conspiração, né? De que é um roteiro de Hollywood, é alguma coisa assim fictícia, né? Doutor, a dificuldade para que as pessoas acreditem nisso, que isso está acontecendo aí dentro das escolas, dentro da televisão, dentro da sala das nossas casas? Tudo isso foi escrito em livros. Os comunistas, quando formularam a ideia do comunismo, eles entenderam que era necessário a destruição da família. No Manifesto Comunista, se você abrir o Manifesto Comunista de 1848, você vai ver que Karl Marx propõe a abolição da família. E, posteriormente, Friedrich Engels, ele escreve um livro onde ele propõe também que seja destruída a família tradicional, porque na visão dele, a família tradicional é a causa do surgimento da propriedade privada. Então os comunistas escreveram livros, os marxistas, os socialistas, eles escreveram textos onde eles contemplam a necessidade de destruir a família tradicional, homem, mulher e filhos. É uma lógica que se perpetuou e não foi observada no início das revoluções comunistas, mas com a falência da revolução como um todo, hoje não temos mais nenhum país que mantém o regime comunista como meio econômico, mas eles mudaram a lógica da revolução. Não é mais através dos operários que farão a revolução. A revolução agora é feita através das escolas, da mente das crianças. E formularam essa estratégia na década de 40, 50 e 60, também utilizando as minorias, as pessoas que sofrem, gays, negros, presidiários, pessoas que são de alguma forma discriminadas pela sociedade, foram tomadas como pretexto para que, através de uma silenciosa atuação fragmentada, a sociedade burguesa, é assim que eles falam, fosse destruída. E o pilar central que hoje é buscado como motivação para a destruição é a família. Porque se a família for destruída, na visão desses teóricos marxistas, nós destruímos todo o sistema que eles dizem burguês de exploração. O que eles querem implantar uma sociedade não mais através de uma revolução econômica. Eles querem fazer essa revolução através das escolas e das creches. Querem começar através das crianças. A gente tem que se opor a isso. Você que é pai, você que é professor, você tem que entender, mesmo que você seja socialista, marxista, não é um problema, mas este grupo específico do socialismo, que quer alterar a lógica, a mente das crianças, impulsionando-as à prática de sexo livre, impulsionando-as à homossexualidade, que é incentivada como uma alternativa ao comportamento heterossexual na infância. Eu estou dizendo crianças de 4, 5, 6 anos, que são apresentadas a elas os temas de comportamento sexual adulto.
Quem fala que isso é abusivo é o Ministério da Justiça, é o Conselho Federal de Psicologia, são as leis e a Constituição brasileira. Então eles estão rasgando a Constituição, estão desrespeitando as leis, estão desconsiderando a condição da criança de pessoa em desenvolvimento e estão apresentando no ensino infantil e fundamental temas que não podem ser apresentados à criança. Porque a mera apresentação, por exemplo, de temas como sexo anal, bissexualidade, a uma criança, a mera apresentação já é uma corrupção. O senhor está nos trazendo uma denúncia bastante séria, né? O senhor está trazendo aí o senhor está nos contando que no subsolo dos nossos poderes, no subsolo aqui da nossa nação, tem uma estratégia, tem um plano em ação para mexer com as nossas crianças, com a cabeça das nossas crianças e destruir as nossas famílias. O que a gente está percebendo pela sua fala é de que essa guerra, ela não é declarada, né? Ela é feita às escondidas. Exatamente, esse é o grande problema, porque defender ideologias, defender posições políticas ou valores morais, sexuais, nós temos que exaltar a liberdade. Mas o que esses grupos marxistas e socialistas culturais, anarquistas também, o que eles fazem é se esconder na bandeira dos direitos humanos. Eles se escondem atrás de placas, de bandeiras nobres. Combater a discriminação, combater o preconceito, isso é nobre. Defender minorias, isso é nobre. Mas isso é o que eles alegam fazer. Quando nós vamos ver o que efetivamente eles estão fazendo, você vai verificar que eles estão fazendo uma corrupção sistemática, mediante erotização, pornografia e incentivo de crianças e adolescentes à prática sexual, incentivo às crianças e adolescentes à masturbação. Imagine vocês, materiais didáticos, numa escola com alunos de 6 a 8 anos. O material didático que vem do MEC contempla numa das suas páginas: incentiva as crianças a se masturbar e alerta, não conte para os seus pais. Esse material foi apreendido na cidade de Fernandópolis, em São Paulo, mas também em Recife nós temos outros exemplos, e pelo Brasil afora. Então a própria escola viola em seu material didático o direito da família na formação moral dos filhos. E ainda diz para o filho não contar para o pai. Algumas escolas contemplam material que diz assim: os segredos da escola, coisas que você não deve contar para os seus pais. Então, os pais que são responsáveis civis pelo comportamento dos filhos, os pais, a família que vai arcar com as consequências dos atos dos seus filhos, porque de acordo com a lei brasileira, os pais, a família é responsável por qualquer dano que o filho praticar, filho, criança ou adolescente, a terceiros. Mas não é só isso. Se a criança, uma menina engravidar, quem vai visitá-la no hospital? Os pais. Quem vai ter que cuidar da criança, do bebê? Os pais. Então, a própria lei, contemplando a responsabilidade da família, é que determina, já que a família que arca com as consequências, a formação moral é direito da família. Então o professor, ele fica, esses que praticam esses abusos, não são todos, muitos se opõem a isso. Mas esse material didático que incentiva a erotização das crianças está violando o direito da família. De acordo com a Constituição brasileira, é a família que deve orientar os critérios morais na formação dos filhos. Siga as nossas redes sociais. Aproveitem para se inscrever no nosso canal também.